Meus amores, retornando para o nosso vídeo número 2, lembrando que esses vídeos também estão disponíveis no meu canal no YouTube para vocês tirarem dúvida, ok? O link para o acesso ao canal do YouTube vai estar disponibilizado tanto no nosso Google Sala de Aula, como pelo positivo ON. Então vamos voltar, nós fizemos uma análise até a questão número 4. Vamos então agora para a questão número 5. Explique algumas características do reinado de Luís XIV. É uma questão simples, mas ao mesmo tempo complexa. Vamos para a nossa página 23. Vamos lá? Página 23 do capítulo 2. Aqui nós temos o Palácio de Versalhes, mas vamos voltar um pouquinho, bem no início do capítulo, e nós vamos nos deparar com Luís XIV. Por que ela é simples, mas é complexa? É estranho isso, um paradoxo. Ela é simples porque eu falei muito sobre Luís XIV na sala de aula com vocês. Ela é um pouco complexa porque praticamente não tem quase nada falando do Luís XIV na apostila. Nós temos a imagem dele, que dá origem ao capítulo, aqui ó, Estados Nacionais Modernos. Eu falei com vocês que ele se auto-intitulava o Rei Sol, ou seja, o Estado sou eu sou o centro. Então ele acreditava também no Galileu Galilei, né? E no Copérnico. E ele foi o governante que mais ficou no trono de um país no período em que existiam reis absolutistas. Mais de 70 anos governando. Luís XIV. Ele foi o responsável, então, agora que nós voltamos para a outra página, para a página 25, 23, desculpe, para o Palácio de Versalhes. Aqui, ó. O Palácio de Versalhes. Importantíssimo. Foi ele que mandou construir o Palácio de Versalhes. O palácio, existia a morada de campo da família dele. A sede do governo na França, antes de Luís XIV, era o atual Museu do Louvre, era lá que se governava, e ele mandou expandir a casa de campo deles, como pode dizer assim, e se tornou gigantesco esse Palácio de Versalhes. Ele deu o pontapé inicial, fez grande parte, depois Luís XV e Luís XVI. Qual que era a ideia do Luís XIV com esse Palácio de Versalhes? Trazer para perto de si aquela nata da nobreza da França. Essa nata da nobreza que ficava rodeando o rei, que ficava ali paparicando, puxando o saco, os sanguessugas, era chamada de sociedade de corte. Então Luís XIV dizia o seguinte: os meus amigos eu quero que fiquem próximos de mim, mas os meus inimigos eu quero que fiquem mais próximos ainda. Então, ele mantinha perto de si os seus amigos e também os seus inimigos. Pagava impostos? Não, não pagava impostos. Quem pagava imposto era a burguesia e o campesinato. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 6. Quais eram as principais ideias dos escritores defensores do absolutismo? Então vamos lá. Página 20 e 21. Aqui, ó, vocês vão achar todos aí. Teóricos do absolutismo, que eram aqueles escritores que viviam na época e que defendiam o reinado desses reis absolutistas. Nós temos o italiano Dante Alighieri, com a sua obra Monarquia, que ele dizia que o homem dotado de razão deveria governar orientado diretamente por Deus, não necessitando dos intermediários membros do clero. Ou seja, o rei deveria governar sem a interferência do clero. Outra obra importante do Dante é a Divina Comédia, né? Então, ele dizia que o governante deveria governar sem interferência dos membros da Igreja Católica. E olha que o Dante, ele era italiano. Outro teórico, esse é o mais famoso, Nicolau Maquiavel. Viveu em Florença e fez a obra
O Príncipe. Até hoje o nome Maquiavel dá origem a maquiavelismo ou maquiavélico, que é aquela pessoa má, fria, estudiosa, que quer chegar aos seus objetivos e que para isso, se ela precisar ser desonesta, passar por cima de outras pessoas, ela passa. O livro do Maquiavel, O Príncipe, ele dizia: entre ser temido e ser amado, um governante, o ideal é ser os dois. Mas se for para ele escolher entre ser temido e ser amado pelos seus governados, ele tem que ser temido, porque as pessoas respeitam mais aqueles governantes que elas temem. E outra coisa importante da obra dele é que ele falava que os fins justificavam os meios. Ou seja, se a sua ideia é se manter no poder, e se para isso você tem que matar os seus inimigos, você tem que ser desonesto, tudo bem. O fim sempre vai justificar os meios. Se uma pessoa quer que a outra seja presa e para isso ela inventa provas e essas coisas e a pessoa vai presa, se a ideia final era que a pessoa fosse presa, tudo bem. Isso é ser maquiavélico. É um perigo ser isso. Outro teórico também, nós temos Thomas Hobbes, no Leviatã, que ele falava que nós tínhamos que passar até a nossa liberdade para outra pessoa nos governar, porque nós não éramos capazes de nos autogovernar. O ser humano ele necessita de alguém para governá-lo, porque ele, no seu estado de natureza, ele não tem capacidade para governar a si mesmo. Por isso que nós passamos a responsabilidade para nos governar para outras pessoas. O Leviatã seria um monstro, que seria a sociedade, e o nosso salvador desse monstro seria o rei. E temos também Jacques Bossuet e o Jean Bodin. O Bossuet, que foi o teórico que dizia que o rei é aquele ser divino que Deus enviou para nos governar. É Jacques Bossuet que fala da teoria do poder divino dos reis. Então, não podemos questionar os reis porque eles são frutos de Deus que mandou nos governar. E o último, Jean Bodin, que falava que o rei é o pai das pessoas. Nós somos uma família e o rei é o nosso pai que está aqui para nos governar. Ok? Próxima questão. Essa questão demandou muito tempo. Questão número 7. Cite algumas características das viagens portuguesas durante as grandes navegações. Vamos lá então para a questão número 7. Voltando na nossa apostila, está no capítulo 3. Pioneirismo português. Características das viagens portuguesas nesse período. Ok? Nós temos uma série de caracterizações das viagens portuguesas. A criação de uma escola náutica, a questão de Portugal ter sido o primeiro reino a se formar na Europa ajudou, a questão geográfica, Portugal está de frente para o oceano também, é importantíssimo nesse período. Então, o português também ele já era comerciante náutico. Aqui nós temos o pessoal mexendo com cartografia, noções de mapa. As pessoas, o que elas acreditavam que tinham nos oceanos, que tinham dragões, seres mitológicos que poderiam matar as pessoas. Aqui nós temos então a travessia de Portugal da África, o contorno da África até chegar às Índias. Isso quase 100 anos para conseguir. É muita coisa. Aqui nós temos falando de Cabral, Vasco da Gama. Esse lugar aqui era chamado de Cabo das Tormentas, onde os navegadores não conseguiam passar. Depois que eles conseguiram, eles rebatizaram para Cabo da Boa Esperança. Ok?
Nós vamos terminar as últimas duas questões no próximo vídeo. Um abraço.